gente vai apresentar sobre a natureza das barreiras, a Camila e Edilei. A natureza das barreiras é uma dispersão de longa distância, bem sucedida em geral, requer os organismos sobrevivem por períodos significativos de tempo em ambientes muito diferentes dos habitats usuais. Esses habitats não usuais, eles constituem de barreiras físicas e biológicas que os colonizadores precisam transpor. A eficiência de tais barreiras em impedir a dispersão depende não apenas da natureza do ambiente, mas também de características dos próprios organismos. Essas características são de um grupo taxonômico ao outro, de modo que barreiras específicas podem não afetar do mesmo modo todos os residentes de um habitat. Assim, as barreiras são fenômenos específicos de cada espécie. Um exemplo era ilhas de floresta fria e úmidas nas montanhas do lado do sudeste dos Estados Unidos, que teve essa diferença. E o deserto. O deserto não é uma barreira para a maioria dos pássaros e morcegos, que rapidamente o cruzam por diversas vezes para colonizar essas florestas. Por outro lado, para muitos anfíbios, mamíferos, répteis, eles se dispersavam muito mais lentamente a pé, e o deserto pode apresentar uma barreira absoluta, e é provável que esses animais tenham colonizado as montanhas mais isoladas quando estavam conectados por pontes e florestas favoráveis de habitats de matas durante o Pleistoceno. A maior parte do zooplâncton de água doce tem estado resistente que facilita a dispersão de longa amplitude. Consequentemente, as mesmas espécies podem ser encontradas em localidades amplamente separadas, sempre que as condições ambientais forem similares, como por exemplo nos lagos temperados frios da América do Norte, Europa e Ásia. Por outro lado, os peixes que habitam esses mesmos lagos parecem ser incapazes de dispersar através dos sistemas terrestres. Consequentemente, as mesmas espécies de peixe habitam apenas lagos que haviam sido conectados por doce há algum tempo passado. Devido à efetividade de um tipo particular de barreiras depender tanto dos desafios físicos e bióticos impostos por elas, quanto das características biológicas dos animais que tentam cruzá-la e de difícil fazer uma generalização abrangente a respeito da natureza das barreiras. Entretanto, geralmente é verdade que os organismos que habitam ambientes altamente fluentes ou temporários são muito mais tolerantes a condições extremas ou a condições físicas e bióticas incomuns em relação às espécies que estão confinadas em habitats permanentes ou estáveis. As plantas e animais de ambientes fluentes também têm a maior probabilidade de apresentar estágio resistente, tanto da história da vida, que não apenas capacitam a sobrevivência de períodos de condições desfavoráveis, mas que também podem servir como propágulos efetivos. Um exemplo é o Cyprinodium variegatus, que é uma espécie extremamente eurelina e eurotérmica que habita nos estuários das regiões costeiras rasas e mangues ao lado da costa leste da América do Norte, desde do Cabo até Lucrata. Esse peixe ele conseguiu percorrer centenas de quilômetros do oceano para colonizar habitats semelhantes em muitas ilhas do Caribe. O peixe-sol de água doce, o lepomes ou as percas micropteros
Também são tão abundantes e diversificados nos rios, lagos e riachos do leste da América do Norte, e não são nativos do Caribe. Esse é um exemplo, né, comparável ao fornecido do ciprinonte, porque esse pequeno peixe ele consegue percorrer centenas e centenas de quilômetros para conseguir se habitar em outro lugar, para conseguir deixar sua marca lá. E esse slide, ele fala de Daniel Janzen, que em 1967 ele publicou um artigo abordando as distribuições restritas de muitas espécies em áreas montanhosas e dos trópicos. Ele também apontou que as paisagens nas montanhas é uma dada elevação que são mais altas nos trópicos que nas zonas temperadas. Esse contraste, né, ele fala que é devido à constância térmica dos trópicos, que uma espécie de planície tropical poderia não estar adaptada a suportar os regimes de temperaturas que encontrariam ou poderiam nunca experimentar tais condições se tivessem que ultrapassar as altas montanhas, passando de uma planície para outra. E aqui é o fim.